Olá a todos. Hoje, para falarmos da Covilhã, convidei um grande amigo, João Catalão, um filho da Covilhã, mas um cidadão do mundo, e que nos vai dar aqui também uma perspectiva do que pode ser a Covilhã do futuro. João, obrigado por ter aceitado este convite, é um prazer. Muito obrigado. O prazer é meu. Tudo o que eu possa fazer para que a Covilhã volte a ser aquela cidade que eu conheci quando era miúdo, porque os meus pais, os meus avós, que tinham aí a quinta que está no cruzamento que vai do Teixoso para Caria, a quinta Nossa Senhora do Carmo, onde eu passava do intervalo de junho até outubro, que era para apanhar as festas da Senhora do Carmo, a 15 de agosto, e também para as vindimas, etc. Portanto, eu ganhei uma ligação muito grande, apesar de estar a estudar em Coimbra, tinha essa paixão por ver a minha família unida, a Covilhã, com o seu glamour, esse Largo do Pelourinho, tudo isso, e a Covilhã era forte, a Covilhã era uma cidade muito interessante. Eu tinha sempre muitas saudades quando em outubro tinha que voltar para Coimbra. E depois vi uma Covilhã que se foi desenvolvendo um bocadinho ad hoc, ao sabor dos ventos, umas coisas boas, umas coisas más. Hoje, fantástico, tenho imenso orgulho na universidade que a Covilhã tem, e o bem que falam, tenho pessoas a trabalhar comigo, que foram ex-alunos da universidade e que sentiram-se muito bem, muito orgulhosos. Um hospital que era uma grande anseio que houvesse na Covilhã, mas sinto que a Covilhã precisa voltar a ter o tal glamour, sentir que a Covilhã pode ser mais do que aquilo que é. E essa é a minha missão no mundo e na vida. Os meus pais ensinaram-me isso. Nós temos que deixar um legado. E aquele legado que eu gostava de partilhar, seja com os filhos que já tive, com a educação que lhes digo, com os livros que escrevo, com as ideias que tenho, que partilho, etc., é aquilo que eu quero. Eu acredito que na vida e nos negócios a partilha é a verdadeira alma. E, portanto, é a minha vida. Eu trabalho essencialmente em coaching e mentoring com executivos e é aquilo que os ajudo a serem mais seres humanos do que seres humanos. João, bem-vindo a este debate. É muito importante nós vermos essa força da Covilhã e saber como é que vamos projetar essa força no futuro. O João trabalha, como disse, com coaching, com grandes políticos e com grandes empresários, tentando puxar aquilo que as pessoas têm de melhor, como pessoas inteligentes. Mas como é que podemos transformar a Covilhã, ou as cidades também, em cidades inteligentes? Olha, está provado, e basta olhar para os países nórdicos, não é? Os países mais sustentáveis e nos indicadores de felicidade os que aparecem primeiro. Estou-me a falar desde uma Noruega até uma Finlândia, passando por uma Suécia ou por uma Dinamarca. Hein? Isto é muito bom. Informação é poder se nós soubermos utilizar, certo? E muitas vezes, eu estou sempre a dar este exemplo, pode ser um bocadinho banal, mas é preciso pensar nisto. Pensar bem nisto. Então, neste momento de pandemia, mais do que nunca. Não é por acaso que nós temos 2 olhos, 2 ouvidos, 2 buracos de nariz e apenas uma boca. Nós temos que estar atentos aquilo que escutamos e saber filtrar, certo? Temos de estar atentos ao que vemos e àquilo que sentimos. Porque, como eu costumo dizer, muita conversa não enche barriga. E existem 3 variáveis fundamentais para a sustentabilidade do ser humano. A forma como se sente consigo próprio. Não há nada mais importante nós pensarmos, será que eu faço aquilo que gosto e gosto daquilo que faço? Será que vivo no sítio, no local, na cidade onde eu participo e na cidade que sente aquilo que são as minhas expectativas e as minhas necessidades? Seja ao nível do meu modus vivendi, da minha família, etc. Portanto, essa cidade tem que corresponder se eu tenho que estudar, se é um bom local para estudar, se eu gosto de praticar desporto, se é um local bom para praticar desporto, se eu gosto de passear os meus cães, os meus gatos, etc. Portanto, é uma cidade que me faz sentir bem comigo próprio, mas isto não é receber só. Porque há muita gente que confunde isso. É dar e receber, certo? Outra Portanto, somos variável uma muito comunidade, não é? importante... Portanto, também temos de estar bem com os outros. Claro que sim. A outra variável é essa mesmo. Como é que eu me sinto com os outros? O que eu tenho sentido, e na Covilhã também, é que nós estamos a viver em não lugares. Não lugares, isto é, nós antigamente vivíamos numa comunidade onde vivíamos, crescíamos, brincávamos, estudávamos, casávamos, realizávamos, etc. Hoje parece que andamos aos saltinhos. Este mundo das autoestradas, dos shoppings, isto tudo faz-nos um bocadinho viver em não lugares. Isto significa que uma das variáveis mais importantes para a sustentabilidade do ser humano é a história de viver em comunidade. Como é que nós conseguimos comunidade? Há pessoas que vivem num prédio com 3, 4 andares e não se conhecem, os vizinhos não se relacionam. Portanto, outra questão muito importante da sustentabilidade do ser humano é a forma como se sente com os outros, certo? E a terceira é a forma como se sente com o meio ambiente. Ora, a Covilhã tem isto tudo. Tem escala, não é uma cidade demasiado grande para as pessoas não poderem conviver, para isso tem que haver
bons momentos de convívio, eventos, feiras, congressos, etc. E reparem, quantos portugueses ainda não conhecem a Covilhã e podem descobrir a Covilhã através de um congresso, de uma feira de profissional ou industrial ou o que for. Outra coisa consigo próprio, como é que se dá sustentabilidade a uma Covilhã para as pessoas gostarem tanto de viver aí, se apropriarem da própria cidade, para fazerem que venham novos habitantes para viver na cidade, esses estudantes que estão aí, muitos deles provenientes de tantos locais, e pensarem assim, é aqui que eu quero viver a minha vida, é aqui que eu quero ter os meus filhos, é aqui que eu quero abrir a minha empresa, o meu escritório, o meu consultório. E, finalmente, a natureza deu à Covilhã um bem que vale ouro. Alguém dizia um dia que se um dia houvesse uma guerra mundial, ela seria por água. As pessoas não têm noção de que há gente que caminha vários quilómetros todos os dias para ter água. Há muita gente que ainda não percebeu, se calhar, na Covilhã, que há gente que não é por causa do Covid que anda com máscara. Há gente em certos países, em certas grandes cidades, em mega cidades, como a cidade do México, como Tóquio, que tem que andar muitas vezes de máscara por causa da poluição. Reparem a quantidade de coisas que a Covilhã pode fazer para nós podermos estar melhor connosco próprio, com os outros e com o meio ambiente. Por isso, amigos, está tudo feito. É só agora haver propósito. Bom, mas agora falta o propósito político que pode movimentar toda esta cidade e criar as condições ideais. Qual é a importância da política? Nós muitas vezes olhamos para os políticos com um mau olhar, mas qual é a importância da política no desenvolvimento das cidades? Primeira questão, e é aqui um mito que tem que ser remover, tem uma coisa que tem que ser alterada. Todos somos políticos. Os partidos são pessoas e as pessoas são políticos. Isto significa que quem está mal muda. O discurso político, os políticos não têm, na generalidade, os partidos não falam para o povo, não falam para as pessoas. Falam uns contra os outros. Ouça o discurso dos partidos. Eles não falam para as pessoas. A luta pelo voto e pela sustentabilidade dos partidos tem que ser alterada por políticos de causas, políticos de propósito. Pensem bem como nós conseguimos, por exemplo, pensar em frases tão poderosas como, por exemplo, de um Kennedy que diz: não me perguntes a mim o que podes fazer para o teu país, mas pergunta a ti o que podes fazer para o teu país. Então, reparem bem, quando um Gandhi diz: faz em ti a mudança que faz nos outros, eu pergunto, qual é de vocês aquele que se lembra de algo que um político atual, ou de há poucas, ou de há 2 ou 3 décadas, tenha dito pelo coletivo, por nós, que nos faça levantar de manhã com ânimo, com motivação, para fazermos algo pelo nosso país? Está tudo muito centrado, tudo muito a olhar para o umbigo. Nós temos que querer mais de nós próprios, portanto, temos de ser políticos para nós e para os outros, porque é por isso que nós vamos ser lembrados. É o que nós fazemos por nós, com e para os outros. Isso é que é política. Isso é que é política. E, portanto, vamos desmistificar a coisa e pensar, todos somos políticos. Se não estamos satisfeitos, temos que mudar, porque o mundo está em mudança permanente. Se todos somos políticos, todos somos responsáveis. E de que maneira? Quando dizemos que isto está mal, podia estar melhor, qual é a nossa responsabilidade enquanto cidadão? Olha, pergunta aos 50%, por exemplo, não votaram no domingo, por exemplo. Por exemplo, qual é a responsabilidade que eles têm? Ou os que, não têm, ou os que simplesmente preferem estar ao lado a assistir àquilo que se passa à volta? Eu pergunto, o que é que essas pessoas depois vão dizer aos netos e aos filhos sobre o que é que eu fiz para o meu país ou para a minha cidade estar diferente? A primeiro momento é mobilizar. Uma pessoa, o voto em branco, o voto nulo é um voto. Agora, ficar em casa não é opção, percebem? Portanto, participar, ir aos comícios, debater ideias, não ir pôr cruz simplesmente como se fosse um clube de futebol. Eu sou deste, vou votar neste. Não, votem nas ideias. Temos que votar nas pessoas. Meus amigos, eu já votei em 5 ou 6 partidos diferentes. Não, eu voto nas ideias de pessoas diferentes. E, portanto, nós como pessoas, se as pessoas têm capacidade de ter um comando da televisão, estar a ver um programa de televisão, e se não lhes agrada mudar de canal, a minha pergunta é, o que é que está a faltar? Se calhar é coragem contra nós próprios. Uhum. Só que para mim, coragem, sabe, eu sei que o João é escritor, mas coragem devia ter um erro. Quando escrevemos coragem devia se escrever com U. Está a ver? Porque coragem é levantar o dito cujo e agir. E nós estamos neste momento muito amestrados. Estamos com pouco debate de ideias e com muito imobilismo. Este momento precisa de um povo que já foi império, um povo que tem uma história riquíssima, o país do mundo com as fronteiras definidas mais antigas. Bolas, nós devíamos ter um orgulho nacional de dizer assim, eu quero mais do meu país. Para isso,
Começa por mim. Eu quero mais de mim. E essa é que é a participação política de nós todos. Temos que sair do sofá. O que acontece não tenho dúvidas. é que nós dizemos que vivemos numa democracia, mas na verdade estamos a viver numa partidocracia, ou seja, as pessoas acham que entregaram aos partidos essa responsabilidade de lutar por eles. Sim, isso é verdade, mas por outro lado o povo... Mas isto não é perigoso? Mas o povo tem sempre razão. O povo já deu um sinal, os partidos ainda não perceberam. O povo já deu um sinal de que, o primeiro sinal, que para mim é negativo pela atitude, mas é positivo pelas consequências. Os partidos devem estar um bocadinho aflitos. Veja, nas autarquias já aparecem muitas candidaturas independentes, já aparecem muitos movimentos cívicos, já há muitos sinais que estão a dar aos partidos continuarem a fazer como sempre fizeram, já não vão ter o que sempre tiveram, certo? Já há muita gente a mexer na cadeira. O meu maior problema é que há muita gente, e este é um recado, esta é uma provocação, há muita gente que podia mudar o nosso país, podia mudar mentalidades, mas que se acomodou, ou simplesmente não quer enfrentar as máquinas partidárias. E neste momento eu sei que ainda há muita gente, nós não podemos alisar, há gente muito boa nos partidos, mas há muito mais gente boa que está em casa e que simplesmente está com os braços cruzados a dizer isto é assim e a aceitar isto de bandeja. Não pode ser, não pode ser. Eu acredito muito nesta geração que está a emergir. Estes jovens com quem eu lido, e tenho muitos filhos, tenho uma família enorme, esta juventude, principalmente estes que saíram de Portugal, não vai aceitar a mediocridade. A mediocridade acabou. Os partidos vão ter um grande problema. Toda esta juventude que está a emergir, muito mais centrada numa vida mais equilibrada, muito mais no ser do que no ter, vai mudar isto. Só que isto vai demorar. E não sei se nós temos tempo. E reparem, olhem para o mundo e pensem, nós podíamos ser uma Suíça. Olhem o potencial, o melhor clima da Europa. Toda a gente que vem a Portugal adora os portugueses. Nós temos reparem bem, se o Portugal tivesse um diretor de marketing, o que é que não é possível copiar? A natureza. Nós temos ainda rios que não se pode tomar banho, nós temos fábricas que poluem livremente, sem problemas nenhuns, nós temos algumas preocupações com o ambiente, mas muito pouco. Portanto, vejam, o turismo podia estar à volta do ambiente. Temos os melhores campos de golfe do mundo regados com água das torneiras, quando deviam ser regados com águas residuais, coisas desse género. Portanto, o ambiente é maltratado, um bocadinho melhor, mas maltratado. É um turismo que é a nossa maior fonte de receita, que não é bem ainda tratado. O outro é o turismo religioso. Olhem as discussões estéreis e parvas e políticas sobre os aeroportos. Temos uma base aérea de Montreal, só há 3 santuários na Europa, um na Irlanda, o de Lourdes e o de Portugal, Fátima. Bolas, vocês têm ideia quantos milhões fatura o turismo religioso? Andamos a discutir e temos ali uma base aérea abandonada que não serve praticamente para nada quando podíamos ter ali voos charter para toda uma região centro, até para ajudar a Covilhã também. Depois falamos, portanto, também não sabemos tratar o turismo religioso. Depois temos o turismo histórico, temos castelos, temos coisas maravilhosas que nós tivemos destruído, abandonado, coisas horríveis, pá. Até já chegámos a ter uma fase em que tínhamos os museus fechados aos domingos. Portanto, nós não temos marketing para o próprio país. Isto também se passa muito nas cidades. O vereador das cidades mais importantes muitas vezes deve ser o vereador de marketing. É aquele que atrai, porque as cidades são marcas. Nós próprios somos marcas. O nosso mais fator distintivo é o nosso nome, a nossa marca. É o que nos identifica. Eu não sou o número do contribuinte, eu sou o João. Mas a questão que se põe muitas vezes é que o turismo serve para atrair pessoas, mas serve para fixar pessoas também. Ora bem, é só vocês darem uma volta ao país neste momento e ver holandeses que abandonaram tudo e estão a viver em zonas como Arganil, zonas como Miranda do Corvo e outros sítios do género. Porquê? Pois, você imagina, há países que no inverno têm 4 horas de luz. Há países que no inverno, olhem, por exemplo, cidades como Helsínquia, que gela tudo. Nós temos o melhor clima da Europa. Temos um nível de vida barato. Vocês pensam que a algum lado da Europa se bebe um café por 50 ou 60 ou 70 cêntimos? Que se bebe uma cerveja por €1? Que uma basta garrafa andar de vinho. Exatamente, vinho maravilhoso, com 3, 4, 5 euros já se compra um vinho bom. Vocês têm ideia do bom que Portugal tem? E duvidam que Portugal é um grande país? Olha, eu quando vou ao Brasil, o livro que eu dou aos meus amigos é um livro de 1000 receitas de bacalhau e nós nem bacalhau temos. Nós somos um povo criativo. Somos um povo que no mundo inteiro só se fala bem de nós, só se fala mal de nós cá dentro. Nós não precisamos de inimigos, temos-los cá dentro. E esta atitude é que tem que mudar. Porque uma Covilhã, por exemplo, só muda quando houver um propósito comum da Covilhã e um berro, um grito bem alto a dizer assim, nós já fomos uma cidade sexy, já fomos uma cidade fabulosa no passado, vamos voltar a ser, porque agora temos mais do que tínhamos. Temos mais gente, temos
temos um hospital, temos uma universidade, temos coisas que ninguém tem, como uma serra, a única serra, o único sítio onde se pode fazer bolas. Cai um bocadinho de neve, já não se sobe, porque não está tudo preparado para isso, não temos teleféricos que levem as pessoas da Covilhã lá para cima, ou de Ceia lá para cima. Bolas! Por favor, chega à altura de dizer basta, eu quero mais de mim. A democracia é isso, é direitos e deveres, mas nós fomos muito habituados, por isso é que andam agora muitos discursos populistas dos subsídios, isto e daquele outro, mas a verdade é que nós fomos habituados a irmos para a zona de conforto e não há nada pior na vida, numa relação, num casamento, numa empresa, no que for, do que viver toda a vida na zona de conforto. Porque isso não nos torna criativos, não nos torna irreverentes, não nos faz crescer, não nos dá sustentabilidade. Mas, João, aí, há uma zona de conforto que é negativa. Uma zona de conforto claro que é negativa. É. Quer dizer assim, isto não melhora porque é assim, estamos aqui no interior, estamos perdidos, é a economia, é a crise. Isto é o conforto negativo, que é o pior de todos. Como é que nós vencemos este fatalismo que se instalou na cabeça das pessoas? Olha, matar uma palavra, proibir uma palavra que se chama eles. O maior inimigo do nosso povo neste momento chama-se eles. Esta palavra que nós dizemos, estar sempre a apontar o dedo para os outros. Eles. Os políticos dizem que o problema somos nós. Nós devíamos isto. Reparem bem, ainda há poucos dias eu estava a ouvir um discurso muito giro, que foi, estava a reparar que tudo o que se passou de mal na América dizia-se o Trump. Tudo o que estava a passar em Inglaterra dizia-se que era o Boris Johnson. Tudo o que estava a passar mal na Alemanha era a Merkel. E em Portugal dizia-se, o problema é que os portugueses não se portaram bem. Assim, bolas, cabem com isto. Não é o eles. É a responsabilidade. Ainda hoje o primeiro-ministro de Inglaterra fez um discurso e disse: eu assumo a responsabilidade por os 100.000 mortos que já aconteceram do Covid. Repara, ele estava antes do Covid. Não, ele já estava. Ele foi primeiro-ministro e já estava a morrer muita gente no Covid. Portanto, esta questão dele assumir uma responsabilidade, não estamos a discutir se eu gosto ou não gosto do Boris Johnson. Não estou nada. O homem tem a sua pancada, a sua maluqueira, mas eu estou a atitude. Enquanto nós não formos todos responsáveis pela mudança e matarmos esta palavra do eles, até costumo dar este exemplo muito giro. Quando apontarem o dedo a alguém, lembrem-se dos verbos em português no presente indicativo. A primeira pessoa de um verbo no presente indicativo é eu. Só depois é que é tu. E só depois é que é ele. E só depois é que é nós, vós, eles. Portanto, quando eu aponto o dedo a alguém, o meu polegar está a apontar à minha cabeça. Será que eu estou a pensar correto antes de apontar o dedo? E tenho 3 dedos a apontar ao meu coração. Será que eu estou a sentir correto? Portanto, antes de apontarmos os dedos aos outros e culpar os outros, seja os políticos, seja os autarcas, seja o que for, devíamos pensar assim, será que eu estou a fazer o meu papel? E será que eu estou a fazer o melhor que eu posso? Por isso é que eu costumo dizer, nós só vamos mudar e evoluir se acima de tudo tivermos diálogos criativos com um propósito de transformação. Esta é a minha luta todos os dias, seja com empresários, seja com gestores, seja com pais, seja com mães, seja com professores. Estamos a ter debates criativos desinibidos com um propósito de transformação? Se não, só estamos a gastar tempo de vida. E todo o tempo de vida que gastamos é irrepetível. Temos 86.400 segundos para viver todos os dias. Ou vivemos ou simplesmente sobrevivemos. E há uma verdade. Nós todos somos o único animal que sabe que tem prazo de validade. 250.000 pessoas morrem todos os dias porque não acordaram. Morte súbita. Isto implica que no mínimo 4 milhões de pessoas por dia, não, sabem de manhã que têm menos uma pessoa que era família ou amigo que morreu. Portanto, cada dia na minha vida, cada vez que eu olho para o relógio, há uma coisa que eu sei. O meu relógio da vida anda ao contrário. Todos os dias eu tenho um dia a menos de vida. Certo? Portanto, cabe-me a mim querer transformar esse dia em algo que eu concretizei ou em algo que eu simplesmente vegetei. Viver não é sobreviver. Viver é ação. Portanto, cada um é responsável pela sua vida. E para ser responsável pela sua vida e desfrutar dela, tem que ser capaz de se dar também aos outros. Tem que ser capaz de militar na vida. Porque senão, olha, meu amigo, olha, está a ocupar espaço, não é? Está a ocupar espaço. Bom, e como já falámos, viver, aproveitar a vida, é estarmos bem connosco, com os outros e com a cidade. E com o ambiente. O que é que poderíamos desejar para uma cidade do século XXI na Covilhã, que é uma cidade da sua raiz e uma cidade do seu coração? Olha, que a cidade pense com as pessoas, não em gabinete, com as pessoas. Isto exige um debate à séria, não é só nas campanhas eleitorais, temos que andar junto às pessoas, é debater com as pessoas em permanência,
como é que os espaços, os layouts da cidade, etc., estão alinhados com as tendências. As tendências são 3, universais, para qualquer negócio e para qualquer cidade. Velocidade, portanto, mudar rápido, porque hoje é verdade, amanhã é mentira, certo? Hoje as pessoas querem o bem-estar. Como é que nós podemos, o que é que temos que alterar na cidade para favorecer o bem-estar? Certo? A tal história de estar bem comigo e estar bem com os outros. Portanto, a velocidade é o primeiro denominador, fazer rápido, a digitalização. Vejam, o que o Covid nos deu a lição. Porquê é que os miúdos estão hoje em casa? Não estão... Porquê? Já viram isto é escandaloso, parece terceiro mundo. Porquê é que os nossos miúdos não estão a ter aulas em casa? Com este tempo todo, nós que andamos para aí com os Magalhães e com tantas coisas e temos este momento escolas sem computadores e miúdos que não podem ter aulas virtuais, caramba! Isto arrepia. E, portanto, digitalização é caminho e inovação. A cidade da Covilhã, para além de contemplar esses espaços com layouts alinhados com as tendências, tem que ser uma cidade muito importante, inovadora. Uma cidade que tem como propósito fazer e desfazer para fazer melhor. É assim que vai capitalizar novos habitantes, é assim que vai fidelizar os habitantes que estão lá, é assim que vai favorecer o sentido de pertença e autoestima, como comunidade. Isto é muito importante. Isto é mesmo muito importante. João, agradeço. E há exemplos concretos. Posso-vos dizer que há cidades na China feitas de raiz, todas pensadas desta forma. Cidades que promovem o bem-estar de forma inovadora, a sustentabilidade de forma inovadora, a competitividade comercial. As pessoas não podem abrir. Vocês podem dizer isso é um bocadinho antidemocrático. Não é, não. Um comerciante não pode abrir uma loja porque lhe apetece abrir. É como um pai dizer, o meu filho quis estudar este curso porque lhe apeteceu. Não, nós temos que ter um tenant mix, portanto, um mix comercial da cidade, que é ver o que é que temos a mais que precisa ser reconvertido, porque os comerciantes têm que viver e têm que estar bem. Se tivermos a mais do que a procura existe, estão todos mal. E o que é que temos a menos que ainda não temos? Porque se faltar, imagina, uma boa livraria na Covilhã, tem que abrir uma boa livraria, temos que conseguir mobilizar as cadeias, etc. Eu ainda me lembro de um trabalho que fiz para a cidade de Braga, para a Associação Comercial, um estudo sobre o comércio quando iam abrir um centro comercial fora, e eu aconselhava, por exemplo, que eles oferecessem um espaço, naquela altura estava à moda, por exemplo, as FNACs, para a FNAC abrir no centro da cidade. Toda a gente se virou contra. A verdade, sabe o que aconteceu? A FNAC foi abrir no centro comercial fora da cidade, deu cabo... Só esse facto mexeu imenso com o centro da cidade. Portanto, há muitas coisas para fazer. Portanto, isto tem que ser pensado com muito juízo, com muita cabeça. Para quê? Para sustentabilidade e competitividade estarem de mãos dadas. Este reforço é muito importante. Portanto, percebermos que as cidades não crescem por si, mas têm que ser pensadas. João, eu agradeço o seu contributo. É um apaixonado da Covilhã e, portanto, eu peço-lhe que se mantenha em contacto connosco para conversarmos e termos mais ideias. Contem comigo. Estou convosco. Obrigado pela atenção. Foi um prazer. Nada.